promessa para a tua vida. Ah, pastora, tanto tempo que eu estou dentro da igreja e eu já ouço falar dessa promessa e até agora nada. Não vi meu marido mudar, não vi minha esposa ser transformada, meus filhos então. Ih, pastora, tá difícil aí, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus nos ensina que há um tempo determinado para tudo. O problema é saber a sua pressa. Com Deus não tem pressa. Com Deus não tem pressa. É tudo no tempo dele. Então, se a palavra de Deus nos ensina que Ele tem promessa para nos entregar, é porque Ele vai nos entregar. Amém. A promessa vai chegar. Amém. A promessa da conversão da sua família. A promessa da transformação do seu marido. A promessa da transformação dos seus filhos. Ah, pastora, mas do jeito que está indo, o diabo vai levar a vida dele. Não vai não, sabe por quê? Porque Deus tem promessa e você tem um selo. Deus não vai permitir que ele vá, sabe por quê? Porque Ele quer que o nome dele seja glorificado diante da luta que você está vivendo. É por isso que Ele está permitindo essa luta na tua vida. Porque lá no final de toda essa história, a promessa dele vai se cumprir. E você vai cantar e vai contar o hino da vitória que Deus fez na sua vida. Pastora, mas como é que eu faço para essa promessa se cumprir? Você vê que a Igreja Esperança para o Mundo, desde que já vai fazer 3 anos, é isso? 3 anos nossa igreja. Até um bebê. Né? Está usando fralda ainda. É bom, meu bebê de 3 anos ainda usa fralda, não sei o de vocês. Então é uma igreja que começou com muitas pessoas e ao longo do tempo foi mudando. Entrou algumas, saiu algumas. Mas eu pergunto para você, essas pessoas também tinham promessa na vida dela? Sim, tinha promessa na vida dela. Ah, pastora, mas tem pessoas que saíram e foram para outra igreja bem, então ela continua na promessa. Mas eles que saíram não foram mais para a igreja nenhuma. Deixaram de buscar Deus. Mas eu posso dizer para você por que isso aconteceu na vida dela? É o que o Espírito Santo quer te ensinar hoje. Você quer a mudança da sua família? A transformação dos seus filhos? Claro que eu quero. Quem que não quer? O que você mais queria hoje? Está a sua família aqui buscando o Senhor Jesus junto com você, mas não é o que está acontecendo. Mas se Ele prometeu, vai se cumprir. É só questão de tempo. Mas para que isso possa acontecer, uma coisa você tem que fazer. E é o que o Espírito Santo vai te ensinar hoje. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, mais fácil que tem que se encontrar. Deixa a pastora procurar, né? A pastora procurou ainda. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Olha Deus mandando um recado para você nessa manhã. Como é que está escrito o título? Deus anima. Você não recebe? Deus anima a Neuza. Deus anima a Nadir. Deus anima a Darcila. Deus anima a Vanessa. Deus anima o André, o Maicon, a
porque a sua esposa era estéril. E Deus, quando o encontrou com Abraão, disse: tu serás o pai de uma grande nação. A promessa que eu tenho para ti não é pequena, é grande. A promessa que Deus tem para a tua casa não é pequena, é grande. Mas Deus quer algo de você para que isso possa se cumprir. Abraão, quando Deus procurou, ele falou: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Aí Abraão, Jesus, eu vou ser pai de uma grande nação. Glória a Deus, eu vai ser. Só que Abraão já era velho. A sua esposa, por outro lado, já era também de uma certa idade avançada. E era estéril e não podia gerar filhos. Abraão já tinha muito tempo de casado, muito tempo de casado, já era para ter tido filhos. Mas tudo acontece no tempo de Deus. Por que eles não tiveram filho antes, pastora, se eles já eram casados há muito tempo? Porque não era o momento, não era a hora da promessa se cumprir na vida dele. Posso dizer uma coisa para ti? A promessa pode se cumprir quando você sair daquela porta, se você chegar na sua casa e aquele familiar que te dá trabalho dizer para ti: eu aceito Jesus na minha vida, eu quero buscar o teu Deus. Isso pode acontecer quando terminar o culto hoje. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero ser igual a você, quero buscar o seu Deus. Pode acontecer na vida de algum de vocês hoje. Ou não pode acontecer hoje. Pode acontecer amanhã, pode acontecer e assim sucessivamente. Por quê? Diga: porque é no tempo de Deus. Porque Deus não quer fazer incompleto, Ele quer fazer por completo, porque assim Deus trabalha. Amém. Então Abraão, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo. E quando Deus colocou dentro do coração dele que ele seria o pai de uma grande nação, pronto, aí que o homem quis mais ainda. Por quê? Porque ele queria que se fizesse se cumprir o que Deus prometeu para ele. E o que Deus tem falado para ti? O que o homem de Deus e a mulher de Deus, quando sobe no altar, diz para te usar por Deus? A tua família vai se converter, o teu marido vai mudar, os teus filhos vão mudar, eles vão vir para Jesus. Não é isso que a gente fala? Não é isso que a gente diz para vocês? Então é Deus nos usando para dizer a mesma coisa que Deus disse para Abraão. Deus falou para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. E Deus manda dizer para vocês que a família de vocês vai se converter para Jesus. Vocês vão subir de mãos dadas para a glória dele. Mas vai acontecer no tempo de Deus. Não tem jeito. E não insiste, tá? Não coloca Deus contra a parede não, porque aí Deus vai fazer, sabe o que contigo? Vou colocar ela lá no final da fila. Tá insistindo demais, tá me colocando contra a parede. Eu sou Deus, eu sei de tudo. Então continue orando, perseverando, buscando, chorando, porque a promessa vai se cumprir. Amém. Deus anima Abraão. Deus te anima hoje. Jesus. Oh, Jesus. Senhor, desce aqui, Pai. Dá um choque neles, meu Deus. A pastora está cheia de fé, Senhor. Deus anima você. Cadê o sorriso de vocês, então? Jesus amado. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para te animar e dizer para ti que a promessa vai se cumprir. E lhe promete um filho. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu Jesus. Eu sou o quê? Ei, meu irmão, não temas. Essa tempestade vai passar. Deus está cuidando de tudo. Não toma a frente de
Deus, deixa que Deus é teu escudo. Deixa que Deus vai resolver essa situação. Diz mais assim: e o teu galardão será sobre modo grande. Glória a Deus. Versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno de Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E lhe disse: será assim a tua posteridade. A promessa de Deus não é pouca, a promessa de Deus é muita. Você já tentou contar as estrelas? Dá para contar as estrelas? Essa era a promessa de Deus para Abraão. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. São muitas promessas. Deus vai transformar o teu filho, vai transformar o teu marido. O teu marido vai ser usado para transformar outras vidas, e assim vai acontecer. Os teus filhos serão usados para transformar a vida de outras famílias que estão precisando de ajuda. É assim que Deus vai trabalhar, porque a promessa dele tem que se cumprir. Continuando, versículo 5, né? 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Deus chamou Abraão e falou: você vai ser pai de uma grande nação. Eu tenho uma promessa muito grande para a tua vida. Eu tenho algo muito maravilhoso para fazer na tua vida. Mas aí Abraão chegou até a questionar Deus: mas Senhor, como é que eu posso gerar filhos se eu já estou vivendo numa situação assim que não dá, já não me é favorável? Sabe a situação que você está vivendo? Aquela pressão que você vive dentro da sua casa, que humanamente falando não tem mais jeito, que você olha para o seu marido, você olha para os seus filhos, você olha para a sua família e diz: meu Deus, ô Senhor, como é que o Senhor vai cumprir a promessa na minha vida se meu marido tem um coração duro? Como é que o Senhor vai cumprir a promessa na minha vida se a minha esposa tem um coração duro? Como é que o Senhor vai cumprir a promessa na minha vida se o meu filho tem um coração duro? Ai Deus, isso é impossível de acontecer. Abraão também ficou assim. Você também tem o direito de se sentir dessa forma. Você tem o direito de ter esse sentimento. Mas uma coisa você não pode ter: é dúvida do que Deus pode fazer na tua vida. Nunca duvide da promessa de Deus para a sua vida. Nunca duvide do que Deus pode fazer. A situação, ela pode trazer até a dúvida no seu coração, mas imediatamente repreenda. Pode vir um pensamento como Abraão: mas Senhor, como é que isso vai acontecer? Mas em momento nenhum Abraão duvidou. Tem pessoas que buscam e não vê uma luz no fim do túnel diante da situação, que ela não vê uma resposta que ela tanto quer. Mas eu posso dizer uma coisa para você, porque existe dúvida dentro do seu coração. E quando a dúvida habita dentro de você, quando a dúvida habita dentro do seu coração, aí a promessa que Deus tem para te entregar, ela demora mais para chegar. Sabe por que Deus escolheu o tempo certo para Abraão? Sabe por que Deus falou assim: eu vou cumprir a promessa na tua vida, eu vou fazer se cumprir a promessa na tua vida, mas vai ser no meu tempo, porque no meu
Deus pode trazer teu marido para a igreja, Deus pode trazer teus filhos para a igreja, Deus pode trazer a tua família para a igreja hoje. Só que eu posso dizer uma coisa para você: Ele vai trazer para satisfazer o seu capricho. E sabe o que vai acontecer? Não vai permanecer. Como eu já vi vários casos aqui dentro da igreja, de pessoas que insistiram, fizeram de tudo, usaram até mesmo a força do braço, trouxeram os filhos, trouxeram o marido, trouxeram a família, mas não permaneceram. Por quê? Porque não esperou o tempo de Deus, não perseverou em oração. É isso que acontece. Mas se a gente esperar o tempo de Deus, tudo que Ele faz é perfeito, igreja. E quando a dúvida entra no seu coração, Deus ele não habita dentro. Quando a dúvida entra no seu coração, não tem como Deus fazer a promessa se cumprir. Quer que eu te mostre uma pessoa que duvidou? E quando ela duvidou, ela fez tudo errado? Quer que eu te mostre na Bíblia? Uma pessoa que duvidou. Abraão acreditou. Abraão o quê? Acreditou. Mas teve uma pessoa que duvidou do que Deus poderia fazer. Vira a página da sua Bíblia. Capítulo 16, versículo 1. Sarai e Agar. Sarai e Agar. Quem era Sarai? A esposa de Abraão. Era uma mulher que estava ali na fé com ele, uma mulher que estava ali, estamos juntos no que deve é. Só que quando Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ela já sofria pelo fato de não poder gerar filhos, porque já era uma mulher de uma certa idade, não podia mais gerar filhos. Então, humanamente falando, se fosse no tempo de hoje, o que você pensaria? Uma mulher de 90 anos? Impossível. Apesar de que, eu não sei se é 50 ou é 60 anos, mas aquela atriz Cláudia Raia deu a luz, né? Chegou a dar a luz? Alguém sabe? É 60 ou 50 anos que ela deu a luz? Mas é 60 anos, é 50 anos. Agora imagina com 90 anos dar a luz. Quando a gente olha pelos olhos humanos, é bem impossível. Quando você olha para a sua família, uma pessoa que não quer buscar Deus, uma pessoa relaxada, uma pessoa que tudo está dando errado para ela, nada dá certo, tudo desandando, mas mesmo assim ela não quer buscar o Deus que você serve. Ela está doente, está no fundo do poço, e aí você olha para essa pessoa e diz: a única solução para ele é Deus, mas ele não quer Deus, ela não quer Deus. O que eu faço, pastor? O que eu faço, pastor, para que essa pessoa possa entender que ela precisa de Deus para sair dessa situação? Não duvide da promessa de Deus. A sua família precisa de alguém dentro dessa casa que olhe para ele, que olhe para ela e não duvide. Olhe para a sua família, mesmo que ele não queira Deus, mesmo que ele seja ateu, mesmo que ele seja incrédulo, mesmo que um dia ele buscou Jesus e hoje não quer mais Jesus para a vida dele, nunca desacredite que Deus pode mudar a história da vida dele. Porque se você deixar a dúvida entrar no seu coração, a sua família pode entrar em ruínas. As coisas ruins podem acontecer na vida da sua família, porque a única pessoa que levava esperança para dentro da sua casa é você, e você vai deixar a dúvida entrar no seu coração? Diz assim a palavra de Deus: Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia com o nome de Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio
deixe a dúvida entrar no seu coração do que Deus tem preparado para a tua família. Por mais que você esteja escutando isso. Tem gente que já chegou para você e falou assim: Ih, não vai mudar não. Ih, ela não vai mudar não. Ih, não perde mais teu tempo com a tua família não, porque isso aí não tem mais jeito. Você já ouviu isso? Quantas vezes eu já não ouvi isso em relação ao meu marido? Eu me lembro uma vez que eu estava passando por uma situação no meu casamento e um amigo nosso, posso dizer amigo que era mais próximo da gente, uma pessoa gente boa, e hoje nós temos ele como irmão, mas ele chegou para mim, devido a uma situação que eu estava vivendo, ele chegou para mim e falou assim: Ô dona, não perde mais seu tempo com ele não, que ele tem mais jeito não. Sabe por que falaram isso para mim? Porque o meu marido já tinha sido pastor. Ele já tinha sido o quê? Um pastor. Já tinha sido um pregador. Já tinha sido um homem usado por Deus. Mas ele se afastou e o diabo tomou de conta da vida dele. Aí a pessoa chega para mim, eu estou tentando mudar o meu marido. A pessoa chega para mim e fala assim: ó, perde teu tempo não, porque ele conhece a verdade, ele já sabe o caminho. Tu vai continuar perdendo tempo com ele? Segue a tua vida, tu é nova, tu é jovem, vai estudar, vai trabalhar, segue a tua vida e deixa essa criatura. Foi o que ele falou para mim. Tem mães aqui que a vizinha, que a amiga chega para ela e fala assim: mulher, não perde mais porque esse teu filho não, porque esse teu filho é um problema. O tanto que tu luta por esse filho, o tanto que tu luta por essa filha, tu vai ficar perdendo teu tempo com esse filho, com essa filha? Segue a tua vida. Se você ouvir a sua vizinha, você vai arrumar um problema para você. Se você ouvir esse seu amigo da onça, você vai arrumar um problema para você. Porque o que você tem que ouvir é o seguinte: lute pela sua família. Lute porque a promessa vai se cumprir. Um dia ele vai mudar. Um dia ela vai mudar. Eu poderia ter desistido do meu marido, mas eu não dei ouvido. Fui até teimosa. Eu falei: não, mas ele tem jeito sim. Mas do jeito que a coisa está andando, não tem jeito não. Mas eu insisti porque eu amava. Mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo comendo o pão que o diabo amassou, eu continuei insistindo naquilo porque eu acreditava na promessa que Deus tinha para me entregar. Sempre acreditei. Não deixei a dúvida entrar no meu coração. Abraão acreditou na promessa, mas a sua esposa não foi sábia. Quando Deus falou assim: você vai ser pai de uma grande nação, aí ela pensou: mas como é que ele vai ser pai de uma grande nação se eu sou estéril? Ele já é de idade avançada. Eu já tenho idade avançada. Eu não tenho condição de ter mais filho. De repente você olha para a sua família e você pensa assim: acho que não tem mais jeito não. Tem jeito sim. Porque para Deus não é impossível. Basta você querer ir atrás. Basta você deixar a dúvida de lado e acreditar na promessa. Quando Abraão falou: olha, vamos ser pai de uma grande nação, mas aí a esposa não teve sabedoria, sabe o que ela fez? Falou para o marido: olha, se deita com a minha escrava. Ela pensou: se deita com a minha escrava, ela vai gerar um filho e esse filho será o filho que Deus prometeu para a gente. Esse foi o erro de Sara. Esse foi o erro de Sara. Ela deixou a dúvida entrar no coração. Ela deixou que a dúvida tomasse de conta dela. E naquele momento, o que ela fez? Ela deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dela. Ou seja, resolver a situação com os próprios braços. E não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você continue orando. Ele quer que você continue perseverando. Ele quer que você continue dentro da igreja buscando. Mas se você deixar a dúvida, você está dentro da igreja, mas está duvidando do que Deus pode fazer. É aí que você não pode deixar.
que você vive dentro da sua casa, que o diabo coloca a dúvida dentro do seu coração, e quando ele coloca essa dúvida é porque ele quer gerar problemas no seu casamento, ele quer gerar problemas dentro da sua casa, ele quer gerar problemas com a sua família, ele quer gerar problemas com os seus filhos. Mas, meu irmão, minha irmã, você não pode aceitar que a dúvida entre no seu coração. Se você não acreditar na promessa, Deus não pode fazer nada na sua vida, na sua casa e na sua família. Sara errou. Abraão, por sua vez, errou também porque concordou. Abraão poderia ter falado: não, Deus prometeu, mas Abraão não era nada bobo. Não, foi difícil ele convencer ela convencer ele. Foi difícil. Abraão foi lá, fez. Só que aí depois ela viu o problema que ela tinha arrumado para ele. Só que como ela mandava em tudo, o que ela fez? Ela desprezou a mulher. Ela humilhou a mulher. Ou seja, ela gerou um problema que poderia ter sido evitado dentro da casa dela. Tem situações dentro da sua casa que você pode evitar. Tem situações dentro da sua casa que pode ser evitada. Tem problemas dentro da sua casa que pode ser evitado. Mas a questão é: você tem crido na promessa ou você tem duvidado? E quando é que eu duvido, pastora? É quando você resolve, quando você decide resolver com a força do braço, como Sara resolveu. Sara foi lá e resolveu com o quê? A força do braço. Sabe o que Sara poderia ter feito? Joelho no chão, jejum e oração. Perseverado em oração. Se Deus prometeu, é porque Ele vai cumprir. Se Deus falou, é porque Ele vai cumprir. Mas Sara pensou: meu Deus, a idade está chegando. Já estou chegando a uma certa idade. É impossível de acontecer é impossível disso mudar, é impossível disso acontecer. De repente você está vivendo coisa dentro da sua casa que você olha e é impossível. Ah, pastora, eu vou me separar porque é impossível desse homem mudar. Ah, pastora, eu vou mandar embora de casa porque é impossível esse filho mudar. É impossível essa esposa mudar. Impossível para você, porque para Deus não é. Aí você acha melhor mandar embora de casa? Você acha melhor ir embora de casa? Você acha melhor sumir do mapa? Se esconder? Fugir da situação? Do que estar lá para resolver a situação? E quando você foge, você está declarando que você duvida da promessa de Deus. Quando você foge da luta, você está declarando que você está fugindo da promessa de Deus. Ou seja, você deixou a dúvida entrar no seu coração. E não é isso que Deus quer para você. Diga glória a Deus. A reunião está tão boa que tem gente dormindo. Vou até baixar o fundo. A reunião da pastora dá sono. Até o pastor lá atrás está cochilando, que eu estou vendo aqui. Então diga glória a Deus. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo quer dizer para vocês? Não duvide. Para de resolver as situações que você está vivendo com a força do seu braço. Não é mandando embora que você vai resolver esse problema. Não é saindo de casa que você vai resolver esse problema. Não é você fugindo da situação que você vai resolver esse problema. Sabe como é que você vai resolver esse problema? Quando você continuar perseverando na sua oração e nunca duvidar. Sabe quando é que você vai resolver esse problema? Quando você decidir de uma vez por todas que Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida e na tua casa. Para de ficar duvidando. Para de ficar questionando a Deus. Para de ficar cobrando de Deus aquilo que Ele já te prometeu. É só questão de tempo. Posso dizer uma coisa para você? Sabe quando é que você duvida? Agora eu quero dar um exemplo forte para você. Sara duvidou. Sara duvidou e fez besteira.
Sara fez o quê? Besteira. Mandou o próprio marido se dar com a escrava, arrumou um problema para ela porque ela se tornou inimiga de Sara. Por quê? Porque tentou resolver o problema com as próprias mãos. Quero dar um exemplo para você hoje de quando se resolve o problema com as próprias mãos. Não é assim. Quando Abraão recebeu a promessa, Sara ficou feliz e ao mesmo tempo ficou na dúvida se Deus ia fazer isso ou não. Mas aí ela quer dar um empurrãozinho para Deus. Não, Senhor, peraí que eu sei que o Senhor prometeu, então eu vou adiantar aqui do meu jeito, porque o Senhor vai fazer. E aí o filho vem, só que estava tudo errado. Por quê? Porque ela resolveu com o braço. Posso dizer uma coisa para você? Ficar falando não vai adiantar. Ficar brigando, ficar discutindo com o teu marido, ficar discutindo com a tua esposa, ficar discutindo com os teus filhos não vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque dentro da tua casa existem dois pensamentos diferentes. Dentro da tua casa existem duas pessoas com pensamento diferente. Você serve a Deus, ele não serve. Mas quem serve a Deus é que tem que prevalecer na vida daquele que não serve. Abraão também errou. Abraão também errou. Sabe por que ele errou? Porque ele concordou. Abraão poderia ter falado, porque já que ele era usado por Deus, era servo de Deus, Deus prometeu, ele confiou. O que ele deveria ter falado para Sara? Não, Sara, deixa Deus trabalhar. Vamos esperar o tempo de Deus. Quer dizer, ele não tomou posição. E o que ele fez? Tá bom, então vamos. Ele nem queria, né? Aí Sara, então tá bom, vai lá. Mas poderia ali ter havido uma conversa, um diálogo. Não é assim. Vamos fazer o seguinte: se Deus prometeu, me dá a tua mão. Vamos se unir, vamos se juntar, nós dois, e vamos buscar mais a Deus para que Deus possa fazer essa promessa se cumprir. Só que aí que tá. Abraão errou e Sara errou. Posso te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui. Me ajuda aqui, dona Neuza, senhora. Pega esse gasofilaço. Põe aí embaixo para mim. Dona Neuza, vem cá. Quero que todo mundo participe do culto hoje. Vocês me ajudam? O pastor já está demorando, né? Que número a senhora está vendo aí? Não. Eu estou vendo um 6. Não, mas é um 6. Não, é um 6. O que a senhora está vendo aí? 9. Não, mas é um 6. Eu estou vendo um 6. Eu vejo 9. Eu vejo 6. Sente lá. Dona Nadir, dá sua mão aqui, dona Nadir. Deixa eu ajudar. Que número a senhora vê aí? Eu vejo 6. Eu vejo 6. E agora? Pode sentar lá, dona Nadir. Um casal. O senhor pode vir aqui, senhor André? Posso tomar liberdade de chamar vocês dois aqui? A senhora vem para esse lado e ele vem para esse lado. Depois o último vai ser o pastor. Aí o bicho vai pegar. Que número a senhora está vendo? É o 9. É o 6. O senhor acha que é um 9 ou um 6? É o 6. É 9. Depende do ponto de vista. Ajuda, seu André, só diz que eu sei. É o 6. Seu André já vai lá pro final, né? É 9. O que vocês estão vendo aqui? Não. Duas pessoas com um ponto de vista diferente. Duas pessoas com um pensamento diferente. Pode sentar. Duas pessoas. Quantas pessoas tem na tua casa? Quantas pessoas tem dentro da tua casa?
o 6. O pastor já pegou o espírito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que vocês entenderam aqui? O que vocês entenderam? Diga para mim. Sabe o que Deus falou aqui? Que você precisa se unir à sua família. Você não precisa ficar discutindo. É um 6, é um 9, é um 6, é um 9. Não precisa ficar batendo boca com a tua família. Ah, tu não muda por causa disso, tu não muda por causa daquilo. Para de perder teu tempo tentando mudar a tua família com a força do braço. Sara arrumou um problema para ela porque ela foi lá e resolveu com o quê? A força do braço. Se os dois tivessem tido um diálogo de mãos dadas, os dois iriam ver o quê? O 6 e o 9. E tudo tinha acabado em santa paz. Quando a gente procura ter o mesmo ponto de vista, a coisa se torna mais fácil para resolver. Quando você, mãe, para de ficar pegando no pé. Para de ficar pegando no pé do teu filho, pegando no pé. Para com isso. Não perde teu tempo mais ficar brigando, falando, dizendo para eles, olha, é 6. Olha, tu tem que buscar Jesus. O diabo vai carregar a tua alma. Tu está fazendo a vontade do diabo. Para de ficar falando isso para tua família. Põe teu joelho no chão e vai orar pela tua família. Vai perseverar naquilo que Deus te prometeu, porque a promessa vai se cumprir. Discutir não adianta. Se você se unir, mas o meu marido é problemático, meu filho é problemático, minha filha é um problema. Não! Ore por ela porque ela precisa da tua oração. Ore por ele porque ele precisa da tua oração. Resolver com a força do braço não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque se você resolver com a força do braço, você vai cometer o mesmo erro de Sara. Você vai deixar a dúvida entrar no seu coração e você vai errar. Ao invés de você trazer a sua família para Jesus, você vai afastar a sua família de Jesus. Diga glória a Deus. Vocês entenderam o que o Espírito Santo tinha para dizer para vocês? Sim. Mas eu continuo achando que é um 6. Olha para a sua família com o ponto de vista que Jesus manda você olhar. Olha para o seu marido com o ponto de vista que Jesus manda você olhar. Ele vai mudar. Seus filhos vão mudar. Começa a profetizar bênçãos na tua casa. Eu não estou dizendo aqui que você tem que concordar com o erro do seu marido e com o erro dos seus filhos, não. Eu estou dizendo aqui que você tem que perseverar na sua oração, ao invés de ficar batendo boca, brigando. Põe o teu joelho no chão e vai buscar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, para a gente finalizar. Mateus 21, rapidinho para a gente finalizar. Olha o que está escrito em Mateus quando você persevera na oração. Não adianta bater boca, não adianta ficar brigando, não adianta ficar falando, não perde
para que a promessa possa se cumprir dentro da nossa casa. Pois é isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que número você vê aqui? Que número você vê aqui? Sim. Tudo é o nosso ponto de vista diante da nossa família. Olhe para a sua família e veja Jesus transformando eles. Não julgue, não critique, veja a mudança. Mas para que a mudança chegue na sua vida, não duvide da promessa que Deus tem para ele, que Deus tem para ela.